Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Gurizada, bora falar das últimas de Grêmio, porque temos muitas questões aqui para colocar em dia. Afinal de contas, as últimas horas do Tricolor foi intensa e eu vou te trazer detalhe por detalhe a partir de agora. Então, olha só, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal e bora começar falando de Grêmio, porque eu quero falar com vocês sobre caso de racismo. Pois é, gurizada. O Grêmio vai notificar o STJD por conta dos episódios de uma suposta injúria racial que aconteceu no último Clássico Grenal. Há uma investigação em curso, porque houveram 6 denúncias de torcedores do Grêmio na Delegacia de Polícia Civil, tá? É a 4ª Delegacia de Polícia Civil da capital quem está investigando essa situação. Lembra até que tiveram alguns vídeos na internet onde aparece um torcedor, eu não gosto de chamar de torcedor, né? Já falei isso aqui pra vocês, mas aparece um cara ali com uma camisa do rival, mostrando a cor da pele, né, em direção aos torcedores do Grêmio. E nesses vídeos que estão sendo divulgados, que foram divulgados nas redes sociais, foi caracterizado como ato de racismo por muitos. E agora a polícia está investigando esta situação. O Grêmio esperava que o STJD, por conta própria, só por vendo os vídeos, por vendo a repercussão, já oferecesse uma denúncia, fosse investigar. Como isso não aconteceu, o Grêmio vai ter que notificar o STJD para eles aí sim irem atrás dos fatos e ver o que realmente aconteceu. Então o Grêmio não vai ficar mais esperando, esperou o STJD se prontificar, até o momento não fez nada, não se pronunciou, então o Grêmio vai atrás do STJD para que essa situação seja investigada, assim como já ocorre na Delegacia de Polícia Civil, tá? Quero avançar com vocês ainda falando sobre a situação de STJD, porque hoje pela manhã tivemos 2 julgamentos. O lateral direito Fábio foi julgado pela expulsão no jogo contra o Fortaleza e foi absolvido, tá? Ele levou um cartão vermelho direto naquela partida por ofender a arbitragem, mas depois desse julgamento passou sem ser penalizado. Antônio Brum também foi julgado. Ele foi julgado no caso, por xingar a arbitragem ali no túnel depois da partida e tudo mais. Reclamações assintosas, assim que o árbitro colocou na súmula. Ele também foi absolvido. Então, tanto o lateral direito Fábio quanto o Antônio Brum foram absolvidos e estão liberados. No caso, o Fábio viaja para São Paulo normalmente para poder enfrentar lá o Palmeiras, ou melhor, ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi, já que ele é o reserva do João Pedro, né? Quero avançar com você sobre outra situação, quero falar com você sobre a situação de 2 zagueiros que nós temos que não atua desde o início de outubro. Pois é, vamos falar sobre isso. Antes eu peço para tu te inscrever aqui no canal e deixar teu like. Se tu não deixou teu like, faça isso. Afinal de contas é isso que ajuda aqui o nosso canal e vai mandando o nosso conteúdo para outros torcedores. Então deixa o like aqui embaixo que é sempre muito importante. Fechou? Então bora falar das últimas e tal. Vamos seguir falando de Grêmio, porque Kahneman e Gustavo Martins, gurizado, o Grêmio esperava que esses 2 jogadores já ficassem à disposição por confronto contra o Palmeiras, mas isso não deve acontecer. Os 2 estão sem atuar desde o dia 4 de outubro, tá? E foi a partida contra o Fortaleza, inclusive, que nós acabamos de falar. O Gustavo Martins, ele se recupera de uma lesão muscular grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Ele já vinha fazendo trabalhos na semana passada, não treinava com bola. Eu ainda disse pra vocês aqui, lembra? Olha, o Grêmio tá dando uma previsão de que ele pode voltar a ficar à disposição contra o Palmeiras. Eu não acreditava muito nesse prazo, porque ele estava recém fazendo trabalhos no campo. Então ele precisava ser liberado para trabalhar com bola e tudo mais. Muito cedo, muito rápido, né? Principalmente porque o jogo contra o Palmeiras será lá em São Paulo. Vai ser na grama sintética, então é mais complicado ainda. Então, no caso do Gustavo Martins, nem pensar. Do Kahneman, também, nem pensar. Porque ele vem se recuperando de dores no quadril, ele teve um quadro de virose, ele teve, no caso, desconforto muscular. Então, a ideia é preservar esses 2 para que voltem 100% depois contra o Juventude após a parada FIFA. Até porque o Grêmio está com uma preocupação. Rodrigo Eli e Gemerson estão suspensos. Aliás, estão pendurados. Se eles levarem o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras, ficam suspensos da partida contra o Juventude. Se um deles ficar suspenso, ou até os 2 ficarem suspensos, bom, Kahneman e Gustavo Martins voltando já fica um pouco melhor, porque senão a gente olha para o nosso banco, é Jeromel, Rodrigo Caio ou Nathan Felipe. Só que o Nathan Felipe a gente já sabe que o Renato tem aquela situação, né? Então,
vamos guardar esses dois aqui, vamos deixar eles se recuperando. Vamos manter Gemerson e Rodrigo Eli e vamos segurando os dois ali para que a gente não tenha nenhum problema maior lá contra o Juventude, né? Até porque esse jogo contra o Juventude vai ser muito importante, porque a partir daí o Grêmio poderá ter uma maratona de partidas. O jogo contra o Cruzeiro, que antes estava previamente marcado ali, possivelmente previsto, podemos dizer assim, para o dia 24 de novembro, ele pode ser alterado, porque a final da Copa Sul-Americana contra o Racing vai acontecer no dia 23. Então, provavelmente não, vai acontecer, né, desse jogo ser remarcado para uma outra data. Hoje uma data trabalhada é o dia 27. 27. E isso vai dar uma funiladinha nos confrontos do Grêmio. O Grêmio vai fazer a funiladinha aí para o Grêmio encerrar essa temporada. E a gente precisa ainda de pontos para poder ficar tranquilão e chegar lá no último jogo contra o Corinthians, não precisando pontuar para poder escapar. A gente tem que chegar lá na final do campeonato, só, quem sabe, na possibilidade de empurrar eles, né? Quero avançar com vocês para falar sobre outra situação aqui, gurizada, porque para esse jogo contra o Juventude, olha só quanta coisa está entrelaçada uma na outra, né? Para esse jogo contra o Juventude, a gente pode ter graves problemas. Soteldo, Aravena foram convocados para suas seleções. Soteldo para sua seleção venezuelana, Aravena para sua seleção chilena. Villasanti ainda não foi confirmado na seleção paraguaia, mas com certeza isso deve acontecer. Fato é, meus amigos, que a Venezuela vai enfrentar o Brasil no dia 14 e depois viaja para Santiago, onde vai enfrentar o Chile de Aravena, lá no dia 19. Acontece que o jogo do Grêmio contra o Juventude está possivelmente, previamente marcado para o dia 20, uma quarta-feira. Ou seja, Aravena e Soteldo se enfrentam pelas suas seleções no dia 19, uma terça, e no dia 20 o Grêmio já tem jogo contra o Juventude. Qual a possibilidade desses dois estarem à disposição para essa partida? Muito em cima do laço, né? Muito em cima do laço, principalmente o Soteldo, que ele vai estar voltando de suspensão, ele não enfrenta o Brasil, mas ele deverá ficar à disposição para esse jogo contra o Chile e provavelmente ele vai ser titular. Então, um jogo em cima do outro? Não existe. Não existe. Então o Grêmio muito provavelmente não terá esses dois atletas para o jogo contra o Juventude. A situação do Villasanti, ela é parecida, porque o Villasanti, a seleção paraguaia, vai enfrentar a Bolívia no dia 19. Então assim, os três vão jogar no dia 19. E no outro dia vão enfrentar o Juventude. O Grêmio poderá ter 3 desfalques numa tacada só nessa volta de data FIFA. A CBF é uma maravilha, né? É uma beleza, né? Os caras conseguem marcar partidas. Não vamos marcar partidas durante a data FIFA, beleza. Vamos marcar junto com os jogos. Terminou a data FIFA, beleza. No outro dia já tá ali. Não vai desfalcar os clubes do mesmo jeito? Não, olha, vou te contar, né? Tomara que revejam. Quero seguir com vocês agora falando sobre outra situação. Situação de Pavon, gurizada. Chegou muito bem no Grêmio. Chegou na boa, marcando gols e tudo mais, empolgando. Teve uma lesão e a situação mudou completamente. O Pavon, quando ele chegou aqui, na sua coletiva de apresentação, ele chegou cheio de intenções, falando até em voltar para a seleção argentina e tudo mais. Então ele estava com todo aquele gás. Ele chegou aqui no Grêmio com vontade. Só que hoje, isso tem uma situação incomodando no vestiário. Tem uma situação incomodando o departamento de futebol do Grêmio. Porque o Pavon, ele foi murchando. Ele foi, caindo com o tempo, ele foi largando, ele foi deixa acontecer, deixa rolar, sabe? Há essa análise do departamento de futebol do Grêmio, a informação do colega do Alex Bagé. Hoje o Grêmio avalia a possibilidade até de negociar o Pavon no início da próxima temporada. Nós tivemos recentemente interesse do futebol grego no passe do Pavon, o Grêmio não quis vender naquele momento, mas fato é que o Grêmio pagou 4 milhões de dólares pelo jogador, cerca ali de 20 milhões de reais. E o Grêmio, se a situação não mudar nos próximos dias, eu até diria, né, porque já estamos na reta final de Brasileirão, o Grêmio poderá sim acabar negociando o Pavon no início da próxima temporada para tentar recuperar essa grana e reinvestir na contratação de outro jogador. O Pavon, a análise é que ele foi murchando, foi largando.
A última partida dele foi no início de agosto, para vocês terem uma noção. Uma partida completa, né? 90 minutos. Início de agosto, início de setembro, início de outubro, início de novembro. Lá se vão 3 meses que o Pavon não faz uma partida de 90 minutos. Complicado, né? Para um investimento desse tamanho. O que aconteceu com o Pavon? Será que ele foi largando? A situação técnica é a situação do time, que ele não foi gostando. O fato é que chama a atenção também o fato do Atlético ter negociado um jogador do tamanho do Pavon, do que se acreditava, pelo menos, que é o Pavon. É um bom jogador. Mas no ano de Libertadores, bom, tudo isso tem que ser colocado na análise que a gente precisa fazer sobre o Pavon. Mas o fato é que o Grêmio está com o pé atrás com esse jogador e pode sim acabar negociando esse atleta agora, no início da próxima temporada. Tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.